Galera, beleza, turma? Hoje nós vamos para a dilatação dos corpos sólidos, ok? Rapidinho aqui, só da parte teórica, e aí outro vídeo nós vamos lançar só as atividades e depois os líquidos, tá? Então bora lá. A dilatação dos corpos sólidos. Dilatação dos corpos sólidos, ok? Essa dilatação dos corpos sólidos, pessoal, nós temos três. Nós temos uma que a gente chama de dilatação linear. O nome já diz tudo, linear. Uma linha aumenta em comprimento. Aumenta em comprimento. Tá vendo? Ou seja, vamos supor que você tem esse pincel aqui. Aí você está aquecendo o pincel, ele vai aumentar o comprimento, ó, ficou desse tamanho. Aumentou, antes ele era assim, ele aumentou. Então ele aumentou em comprimento. Então vamos supor que aqui eu tenho o pincel, tá? Aqui está a tampa do pincel. Há um aquecimento aqui e ele aumentou em comprimento, ocorreu uma dilatação. Isso aqui era o comprimento inicial dele. E aqui ele sofreu uma dilatação ΔL. A dilatação linear é representada por L. Olha, se o negócio se mexer é por causa do fio aqui do microfone. Compra não, que aqui é tudo improvisado. Beleza? Ó, como eu tenho temperatura, variação de temperatura, letra grega θ, letra grega delta, que significa variação. Estão lembrados lá do primeiro ano? Variação de espaço, variação de tempo, pronto, tá aqui. Ok? Bora lá. Aí o que é que você tem aqui? Eu vou aumentar em comprimento. Então, a dilatação linear ela vai ser dada por ΔL, é o comprimento inicial. Ó, dilatação linear, ΔL, isso aqui foi o que dilatou. Comprimento inicial, que era o comprimento do pincel. Aí ele tem um coeficiente, que é chamado de coeficiente de dilatação linear, representado pela letra grega alfa, vezes a variação de temperatura. Viu aí? Simples, não tem erro, papai. Olha bem para mim aqui, look at me, ó aqui, ΔL, LO, comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, tem que ser o alfa e variação de temperatura. Agora existe também o superficial. Ó, eu estou dizendo, o problema não é o fim não, é eu mesmo. Oh. Excuse me, né? Bora lá. Aqui só tem um problema, peraí, deixa eu ajeitar aqui, negada. Pronto, deixa eu ver agora aqui. Não se preocupa não, tudo dá certo. Né? Tudo dá certo. Bora lá, não esquenta não. Aí agora eu tenho a dilatação, ainda dá pra ver que eu tô lá em cima, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Pronto, a dilatação, dá pra ver agora, dilatação superficial. A dilatação superficial, ela é de superfície, é área. Então eu vou trabalhar aqui com aumento de área. Alguns livros trazem ela representada pela letra S, outros trazem pela letra A. Certo? Então o aumento de área. Como assim, professor? Aumento de área? Vai lá, meus queridos. Olha este livro, Física Clássica. Eu vou aquecer, ele vai aumentar a área. Área o que é? Comprimento e largura. Então o livro vai aumentar em comprimento e largura. Então eu tenho aqui uma área, certo? Uma superfície. Eu vou aquecer isso aqui. Quando eu aqueço isso aqui, o que é que vai ocorrer? Ele vai se dilatar, ó, tanto em comprimento como em largura, tá vendo? Aí ocorreu uma dilatação, ΔA ou ΔS. Aqui era a área inicial ou a superfície inicial. O que é que eu faço? ΔA, dilatação da área, é igual à área inicial. Agora o coeficiente aqui é a letra grega beta, pela variação de temperatura, letra grega θ, de novo, temperatura. Tá vendo tu aí? Então houve um aumento de área. Ok? Até aí, tudo beleza? Ok, né? Muito bem.
Aí o que é que nós temos o outro? E a última nós temos a dilatação volumétrica. Aí, ó, volume. E o volume, pessoal, é comprimento, largura e altura. Então é como um todo. É como você tivesse aqui, por exemplo, você tivesse uma barra aqui, ó, tá vendo? E tu aumentasse ela como um todo. Tu aumentasse o comprimento, tu aumentasse a altura e tu comprimentasse a largura. Então tu teria todo um sistema aumentado aqui. Tá vendo? Então aumentou o volume como um todo. E aí é representado pela letra V de volume. E aqui seria o aumento de volume. Qual seria? ΔV é o volume inicial. O coeficiente de dilatação é a letra grega gama, parece o Y, tá vendo aí? Vezes variação de temperatura. Pronto, negado. Esses daqui, ó, que vocês estão vendo aqui, vocês têm bem aqui, né? O de comprimento, tá aqui embaixo, ó, aqui, ó, ΔL, LO, coeficiente de dilatação alfa, variação de temperatura. Vocês têm o de área, ΔA, área inicial, coeficiente de dilatação é o beta, variação de temperatura, e ΔV, que é o volume inicial, gama pela variação de temperatura. Observe que o aluno tem mania de querer estar decorando fórmula. Pessoal, não dá para decorar fórmula. O que você tem que fazer é exercitar. Física, matemática, química são coisas que você exercita e que você, quanto mais... É porque abriram a porta ali, minha sobrinha, para curiar. Aí quando você exercita, mais você vai ficar mais prático, mais técnico, e a fórmula vem. E quando você está resolvendo questão e coloca o que ele está pedindo ao lado, a fórmula aparece. A gente tem que começar a pensar assim, entendeu? Eles dizem, física é fórmula demais. Lógico que tem fórmula demais. Tabela periódica, pergunta se um químico sabe a tabela periódica toda. Ele pode até saber, mas não sabe tacar peste não. Ele saber todos o número de massa e número atômico, égua, né? Ele vai saber muito mais do que nós, que ele estuda aquilo ali, mas nem todos os elementos. Um cara que se forma em direito, ele não sabe as leis tudinho do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, ele não vai saber tudo, é égua. Então, de tudo um pouco. Então, a gente tem que fazer isso. Observe o seguinte, não precisa estar decorando. Preste atenção numa coisa, olha. Essas fórmulas aqui, elas só mudam as letras. Ó, ΔL é variação de dilatação do comprimento, né? Linear. Comprimento inicial, letra grega alfa, que é o coeficiente de variação de temperatura. Do you understand? Presta atenção agora. ΔA ou ΔS, pode ser um dos dois, é igual à área inicial pelo coeficiente... Daqui a pouco, diz. O homem do reboque veio buscar o carro, fiquei ligado, que eu vou sair, viu? Delta... Coeficiente de dilatação, beta, pela variação de temperatura, certo? Aqui é tudo assim, improvisado, não se preocupa não. E ΔV é o volume inicial, coeficiente de dilatação por isso aqui. Tá vendo isso aí? Alfa, beta e gama. Esses daqui são os coeficientes de dilatação linear, de superfície e de volume. Aqui, ó, são os comprimentos. Comprimento inicial, linear, L, de área, A, e de volume, V. E a variação de temperatura é a mesma coisa, então não precisa estar decorando. Se eu sei isso, eu só fosse mudar as letras e os coeficientes. Morreu a história. Porém, existe a relação entre os coeficientes, tá? Qual é a relação entre os coeficientes? Existe a relação entre os coeficientes. Qual é a relação entre os coeficientes, turma? Presta atenção. Alfa sobre 1, beta sobre 2 e gama sobre 3. Professor, por que tem que ser alfa sobre 1, beta sobre 2, gama sobre 3? Pessoal, é muito simples. Linear, área e volume. Comprimento, área e volume. Comprimento, 2 dimensões, 3 dimensões. Morreu a história. Qual é a relação? Muito simples. Se tu quiser saber a relação desses dois aqui.
Relação entre eles, papai. Produto do meio pelos extremos. O que é que eu vou ter aqui, turma? 1 vezes beta é beta. Então, beta é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Se eu quiser saber desses dois aqui agora, olha aí. Desses two aqui, olha aí. Produto do meio pelos extremos. Olha aí. 2 vezes alfa é 3 vezes beta. Quem é alfa? Alfa não, gama. Quem é gama? Dilatação. Quem é? Deixa eu fazer de novo aqui que esse vermelho tá meio ruim. Aí, ó. 2 vezes gama é igual a 3 vezes beta. Quem é gama? Coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes beta sobre 2. Divide 3 por 2 dá quanto? 1,5. Logo, gama é 1,5 de beta. Tá aí. E se tu quiser fazer de alfa com gama, do mesmo jeito. Ora mais, olha aqui, pega esse. 3 vezes alfa e 1 vezes gama. 1 vezes gama é gama. 3 vezes alfa, que é a dilatação linear. Beleza? Valeu? Um abraço, tudo de bom. Namastê. Valeu, galera.